Hoje é dia da gente falar sobre um livro que eu praticamente engoli em 3 dias. E eu quero trazer algumas considerações desse livro aqui para vocês. Então vamos lá para A Coragem de Não Agradar. Bom, eis que estou eu caminhando pela feira de literatura aqui da minha cidade, a louca dos livros. Eu sou a louca dos livros, gente. Meu sonho, sério, momento pausa, é poder morar numa casa que eu monte uma biblioteca pra mim. É meu sonho, tipo Harry Potter, assim, aquela biblioteca mágica do Harry Potter. É o sonho da minha vida, tá? Então quem gostar muito de mim por aqui, quiser me mandar recebidos de livros, eu vou amar, porque sou dessas. E aí, eis que tô lá, e eu não tinha, no momento, eu não tava com nenhum livro lá na caixinha, na minha listinha, pra eu ler e falei, vamos ver o que o universo vai me trazer, né? E eis que meus olhos bateram neste livro, A Coragem de Não Agradar, é do Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. Podem imaginar se eles são uns japoneses, né? Se não me engano, eles são japoneses. Depois eu confirmo aqui, mas acho... Isso, Japão. Eles são os dois do Japão, um filósofo e o escritor. E aí eu falei, cara, esse livro é pra mim, não é possível. Eu venho há muito tempo, um dos meus processos mais fundos dentro do meu caminho do autoconhecimento é exatamente o que a gente chama de mentira de vida, de que eu tenho que agradar a todas as pessoas o tempo inteiro e que passo por cima de mim milhões de vezes e de vontades minhas para agradar aos outros, e que por muito tempo eu achei que isso fosse bonito, até descobrir que na verdade essa é uma grande distorção e que ela esconde, né, um buraco dentro da alma muito gigante. E fui ler esse livro. Eu me surpreendi, porque esse livro ele traz uma psicologia, que é uma psicologia que vai um pouco diferente da psicologia freudiana, e é uma psicologia de um cara chamado Adler. Então aqui é chamada psicologia adleriana. Ela é considerada uma psicologia individual. E eu fiquei muito curiosa, né? Eu acho que a coisa que mais me fascina na minha vida é ser muito curiosa. Vejam bem, Gêmeos na casa 10, não tem como não ter isso. Por todas as filosofias e teorias possíveis e imaginárias do mundo, porque eu acredito que em todas elas a gente encontra pedrinhas muito preciosas para o nosso caminho. E comecei a ler esse livro. A primeira coisa que eu queria perguntar para você que me assiste é: quais os momentos da sua vida que você já passou por cima de você mesmo, deixou de fazer coisas que você queria, ou pior, fez coisas que você não gostaria para agradar uma pessoa ou algumas pessoas? Tenho certeza que todos nós, em algum nível, a gente faz isso, né? Pessoas têm um nível mais acentuado disso, outras pessoas um nível menor, mas em algum momento da nossa vida a gente se conecta com essa dinâmica. E essa dinâmica, ela esconde, e aqui foi uma das chaves que mudou assim a minha percepção em algum nível sobre esse entendimento, que é o quanto esse lugar da gente querer agradar as outras pessoas, ele esconde uma busca pela nossa própria autoaceitação e valor de quem somos. E aí, no primeiro momento, talvez você pode falar, nossa, mas espera aí, deu um bug, né? Como assim? Primeiro que a gente já quase não se aceita como a gente é, né? Então a maioria de nós tá aí na vida e aí quer mudar, e uma hora é estética, outra hora é a vida, outra hora é a casa, outra hora é o carro, outra hora é o emprego. Cada hora a gente quer se parecer com alguém que aos nossos olhos aparenta ter a vida perfeita, ter o corpo perfeito, a casa perfeita, o relacionamento perfeito. E aí quando a gente chega nesses lugares, muitas vezes a gente descobre que não é nada disso, né? Então um processo de autoaceitação do ser humano é uma grande jornada que todos nós vivenciamos em algum momento. Não adianta. É o que eu sempre falo. As intensidades, elas são distintas, os contextos, eles são distintos, mas todos nós, enquanto espécie humana, passamos por esse lugar de autoaceitação até que a gente entenda que, no fundo, o nosso real valor e o valor está exatamente em sermos do jeito que a gente é. E que toda vez que eu tento ser outra pessoa, ou eu tento ter o que a outra pessoa tem, ou fazer o que a outra pessoa faz, eu tô perdendo o meu único valor, que não é de ninguém, pelo simples fato de eu ser uma pessoa
única também nesse mundo, né? Aqui é onde a gente encontra muito, parece que o paradoxo da separação e da individuação, mas que exatamente são dois polos que em algum momento eles vão se tocar. Então que talvez quando eu reconheça, isso para mim é muito profundo, quando eu reconheça a minha autenticidade, a hora que eu consigo reconhecer essa verdade que é única dentro de mim e esse valor que é único dentro de mim, é aí então que eu vou conseguir de fato me conectar com um todo e entender que a separação ela não existe. Mas mesmo a separação não existindo, eu ainda tenho o meu valor único e especial. E aqui ele fala muito disso. Então, exatamente de que agradar aos outros esconde uma busca por um reconhecimento e por um valor que eu não estou conseguindo me dar e eu vou buscar isso nas outras pessoas, porque teoricamente é mais fácil e é mais rápido. Então, se eu no meu processo de vida não estou conseguindo a partir de mim mesma me reconhecer, me sentir valorosa, me reconhecer nos meus dons e talentos, o externo me parece algo mais rápido, me parece algo mais fácil. E aí eu descubro algum dia que quando eu faço alguma coisa para alguém, essa pessoa me aplaude, essa pessoa me elogia, essa pessoa me dá um biscoitinho, essa pessoa vai lá e fala o quanto eu sou legalzona, o quanto eu sou boa, o quanto eu faço as coisas muito bem. E aí aquele buraco existencial dentro de mim, ele aparenta ser preenchido, porque aí existe uma grande ilusão, né? Nada que tá fora consegue preencher os buracos que estão dentro da gente. Mas a gente começa a viciar nisso e aí vira um vício por agradar as pessoas. E aí então eu passo a viver a minha vida em função de agradar aos outros nesse objetivo de que, peraí, eu preciso de reconhecimento, eu preciso sentir que eu tenho valor, eu preciso sentir que eu sou útil em algum nível e eu começo a querer fazer e entramos nessa fazeção super desequilibrada de agradar aos outros para nos sentirmos com valor. Esse livro, basicamente, ele vem falar exatamente sobre isso e aí ele vai ramificar, né? Ele vai aprofundando e vai destrinchando diversos conceitos que estão por trás dessa premissa inicial. Inclusive, eu vou querer saber de vocês que estão aqui me escutando, se vocês têm interesse, e aí me deixem aí nos comentários quem quer saber um pouquinho mais sobre isso, porque a minha ideia é trazer a cada vídeo um capítulo desse livro e trazer um pouquinho para vocês, inclusive quais são as teorias e os passos práticos, porque é engraçado, e eu achei muito interessante isso aqui, como tem bastante praticidade. Então é um livro que ele te mostra a teoria, mas ao mesmo tempo ele te coloca na vida prática, tipo, olha, aqui é o seu primeiro passo, começa a fazer isso no seu dia a dia para você sentir a transformação. Sei que algumas pessoas loucas do livro vão querer comprar esse livro também, então eu vou deixar na descrição e eu indico muito que vocês leiam, mas quem gosta mais de um vídeo e não tem muita paciência para ler, quero saber se vocês querem escutar um pouquinho mais dele e aí eu vou destrinchar ele por aqui. Mas hoje eu vou deixar uma coisa que eu achei muito interessante na maneira como esse livro trouxe e ela me tocou muito, que é a coragem de deixar as pessoas nos detestarem. E isso é muito interessante, porque a dinâmica do livro ela é uma dinâmica de um jovem que vai ao encontro de um filósofo. Então esse jovem vem com as suas inquietações, com as suas crises existenciais, e ele fica fazendo perguntas para esse filósofo e o filósofo respondendo. Então é um livro de um diálogo, de perguntas e respostas, né? O que traz muito dinamismo para o livro e muitas vezes a gente se identifica nessas inquietações do próprio jovem, do tipo assim, mas espera aí, como que eu vou fazer isso acontecer na minha vida? E aquela dúvida e aquele de querer rebater, porque o filósofo vai tocar nas nossas feridas, né? E quando o filósofo fala assim, a gente precisa ter coragem para deixar as pessoas nos detestarem, eu parei assim um minuto e eu me dei conta de que esse lugar meu, que eu vivi por muito tempo de uma maneira muito desequilibrada, e é claro que hoje eu vivo num constante orar e vigiar para não cair nessa dinâmica que eu já conhecia há muito tempo, que era um medo de que alguém pudesse não gostar de mim. Então eu falei assim, cara, não dá, é inconcebível, imagina, como que eu vou na minha escola, na época da minha escola, e alguém não vai gostar de mim? Não, todo mundo tem que gostar de mim.
Ah, o meu círculo de amigos da infância, todo mundo tem que gostar de mim. Meus amigos da faculdade, todo mundo tem que gostar de mim. A minha família, todo mundo tem que gostar de mim. Por quê? E eu saquei, né, assim, por isso que eu falei, é uma chavinha a mais na nossa consciência que vira, o quanto parece que uma pessoa não gostar de você tá ligado ao valor que você tem. Isso é uma doideira. Ao mesmo nível que parecer que quando você agrada alguém e aquela pessoa te reconhece, aí então você tem valor. O que a gente faz com isso? É como se a gente estivesse colocando os nossos dons, os nossos talentos e a nossa individualidade na mão das outras pessoas e falando assim, ó, faz o que vocês quiserem. Então, vocês vão me falar se eu tenho valor, se eu não tenho valor, se eu sou boa, se eu não sou boa, se esse jeito que as minhas qualidades, os meus defeitos, eles estão ok ou não. E eu passo a viver moldada pelos olhos dos outros. Aí é onde a gente começa grandes desconexões com a gente mesmo. Por quê? Porque os nossos olhos estão tão virados para as outras pessoas que eu não consigo olhar para dentro e falar, mas espera aí, eu acho que realmente hoje eu sou chata mesmo e eu não quero sair com os meus amigos e tudo bem eles me odiarem. Isso em nada faz eu ter mais ou menos valor. E aí eu comecei a pensar sobre essa frase, né? Que a gente realmente precisa ter coragem para deixar as pessoas nos detestarem e que isso não vai determinar o nosso valor ou quão bom ou ruim ou sei lá o que a gente é, porque não tá aí o nosso valor, né? Tem uma passagem no livro que ele conta a história de um neto que estava no banheiro arrumando e muito preocupado com a sua aparência, arrumando o cabelo, e a avó entra nesse banheiro e fala assim para ele, o único preocupado com a sua aparência é você mesmo. E aí o filósofo traz essa frase no intuito de mostrar, tá vendo? As pessoas lá fora não estão nem aí para sua aparência. No fundo, a única pessoa realmente preocupada com o jeito que você tá vestido, com o seu rosto, com a sua aparência é você mesmo. As outras pessoas, no fundo, elas só vão querer o quê? Elas só vão querer serem agradadas também, né? Porque tem isso. Elas vão querer que você esteja sempre lá fazendo o que elas querem, mas elas não estão preocupadas de fato com o que está acontecendo aqui dentro de você. É você o único preocupado com isso. Então, assim, será que esse peso que a gente coloca tanto no externo, nos olhos dos outros, então os outros precisam me aprovar, os outros precisam me reconhecer, será que isso de fato nutre e faz a gente crescer em alguma instância? Porque se tudo é sobre nós mesmos, e eu acho que assim, em todos os meus vídeos por aqui, vocês sempre vão encontrar eu falando isso de alguma maneira, se tudo é sobre nós mesmos, será que esse outro tem algum poder sobre as nossas vidas? Ou talvez o poder que os outros tenham sobre as nossas vidas seja só o poder que nós mesmos damos a eles. Então, a hora que eu dou na mão de alguém o poder de me dar valor, realmente, né, essa pessoa ela tem poder sobre mim porque eu dei o meu poder para ela. Quando alguém vai ali e tem o poder de me aprovar ou não, só tem o poder porque eu dei esse poder para ela. Então aqui, se vocês quiserem, eu vou ficar trazendo um pouquinho do que tem em cada passo, mas o primeiro deles eu quero deixar esse convite hoje para que vocês se perguntem, será que você tem coragem de deixar alguém te detestar? Será que você tem coragem de ver uma pessoa não gostando de você e você ficar em paz com isso? Será que você tem coragem de falar não para uma pessoa e saber que você vai agradar essa pessoa e você ficar em paz com isso? Porque eu acho que aí que é a grande sacada que ele traz aqui desse livro, é que a gente esteja em paz com aquilo que a gente decide fazer, com aquelas escolhas que a gente decide tomar. Então assim, nossa, eu sei que eu tô muito cansada hoje e que eu não quero ir jantar com a minha amiga. E eu sei que eu vou falar não pra ela e ela vai ficar muito chateada. Mas eu fico muito em paz quando eu penso em falar não pra ela, mesmo sabendo que ela vai ficar chateada, porque me dar o direito de ficar em casa e respeitar as minhas vontades é muito grande. E aí é a hora onde a gente abre mão e fala assim, eu não tenho como mudar como vai chegar aquilo naquela pessoa. A gente não tem como fazer tudo 100%, não é a famosa frase, agradar gregos e troianos, não tem como fazer isso o tempo inteiro. Talvez em alguns momentos a gente consiga conciliar, em outros momentos a gente não vai conseguir conciliar, mas o mais importante é o quanto a gente consegue caminhar alinhado com nós mesmos
e com as nossas vontades internas, mesmo sabendo que em muitos momentos da nossa jornada as pessoas vão entortar um pouquinho o nariz pra gente, vão falar mal talvez da gente pra alguém e a gente não é responsável por isso. A gente não tem como fazer tudo acontecer às 1001 maravilhas, mas que se a gente tá bem com a gente mesmo, se a gente tá alinhado às nossas vontades e aquilo que tem dentro da gente, a gente consegue ganhar um lugar. E aqui ele fala muito sobre limites, de você encontrar um limite até onde vai o seu fazer pelo outro e até onde esse limite não dá mais para passar. Então, sim, às vezes você recusar um convite, às vezes você recusar fazer alguma coisa com alguém, estar junto com alguém, e de repente aquela pessoa vai ficar chateada e aquilo faz parte do processo dela. Se ela tiver vontade de olhar para isso ou não, como que ela vai interpretar aquilo? Aquilo é responsabilidade dos processos dela e você fica com a responsabilidade dos seus processos. Aqui é onde na constelação a gente fala 50% meu, 50% do outro, em todos os relacionamentos, seja o seu relacionamento com seu amigo, com seu chefe, com seu companheiro, com sua companheira, com sua mãe, com seu pai, sempre existe os 50%, 50% de um, 50% de outro, que é o 100% que faz aquele relacionamento acontecer. Então, por que é que você quer pegar o 100% para você, né? Aí não vai dar jeito não, aí é a capa da Mulher Maravilha, é a capa do Super-Homem, que em algum momento vai levar a gente a uma grande exaustão e principalmente perceber que aquilo que você vinha fazendo há muitos anos não te levou a lugar nenhum, porque o vazio dentro de você, aquela sensação de menos-valia, aquela sensação de não saber quem você é, de não saber quem você gosta, ela vai continuar existindo. E eu falo isso não só por teoria, mas por experiência própria. Até eu me conectar nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, eu achava que eu ia descobrir quem eu era pelo que os outros falavam, ou que eu ia descobrir o que eu gostava de fazer pelo que os outros falavam. Sabe aquela pessoa que numa roda de amigos alguém pergunta assim, pizza, lanche ou esfirra? E aí você fala, tanto faz, o que vocês quiserem. No intuito de agradar aquelas pessoas, mas que você não tinha consciência de que isso representa muito você mesmo não saber os seus gostos, as suas vontades, porque o seu objetivo tanto era só que aquelas outras pessoas fossem felizes e gostassem de você, que você esquece do que você mesmo gosta. E isso é um caminho muito sofrido, é um caminho muito doloroso. Então, quando eu me deparei com essa sombra e que eu olhei e falei, caraca, mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer por mim, as minhas vontades, os meus desejos, mas espera aí, quais que são os meus dons? O que eu reconheço como um talento meu, que eu sinto no meu coração que é o meu talento? Não que as outras pessoas estão falando. É claro que é gostoso a gente receber uma palavra de carinho, uma palavra de acolhimento, mas será que não sou eu, no fundo, que preciso realmente saber a minha verdade interna, a minha autenticidade, o meu valor? Porque aí quando a gente se ancora nisso, ninguém mais tem o poder de colocar a gente para baixo. Ninguém mais tem o poder de te colocar naquele lugar que você fala, caraca, será que eu sou um bosta? Não é possível, não faço... Não, isso acaba, porque você tem sua estrutura, você tem sua firmeza e você sabe os seus dons. Se a outra pessoa vê ou não, é o 50% dela, os seus 50% você tem. Muito bem? Então, fica aqui a pergunta para vocês, quero que vocês me respondam aqui o quanto você tem coragem de deixar que o outro não goste de você.